أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui o vosso irmão Mos Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio, ao exercer do discernimento. Eu sou o lixo que, por irracionalidades parlamentares e internacional e nacional, não conseguiram reciclar, e a sociedade bovina, suína, por deficiência de discernimento, não conseguem realmente compreender, se não me rotular de extremista, pessimista, racista e tribalista. Mas como de sempre, meus irmãos, aqui estou eu presente enquanto Criador do Universo, me dá os últimos fôlegos de respiração para suplicar o mesmo Criador do Universo o vosso exercer do discernimento, para que possam realmente não só aceitar no que eu vou dizer, mas fazer uma análise por cima do que eu vou dizer, porque muitos de nós têm a falsa percepção achando que ouvir é compreender, mas não. Ouvir é um sistema automático, mas para que nós tenhamos real compreensão do que nós estamos a ouvir, precisamos então um exercício do raciocínio para que a gente não tenha percepção sobre ver o errado como certo e o certo como errado. Meus irmãos, minhas irmãs, a não busca do conhecimento torna-se o maior inimigo de quem ignora buscar, porque a mente não serve para nada senão para usar. A vida, como de sempre eu disse, ela nos condiciona apenas dois caminhos. Ou nós então sofremos para ser alguma coisa na vida, ou nós sofremos para não ser nada na vida. Meus irmãos e minhas irmãs, para mim, alhamdulillah, acima da verdade do Criador do Universo, não existe nada. Acima da verdade, para mim, não existe nada, apenas a verdade. E para mim, toda a religião, toda a crença, toda a doutrina que vai contra a verdade, para mim, é falsa. Meus irmãos, como vocês sabem, eu sou muçulmano. Eu prefiro o Islã do que a minha própria mãe. Eu prefiro a submissão ao Islã do que a minha própria família. Sou alguém que, por Islã, tenho coragem de dar aquilo que o Criador do Universo nos concede, a vida. Mas não é por eu ser muçulmano que eu vou permitir os muçulmanos cometer erros contra os angolanos e me manter calado. Volto a dizer, não é por eu ser muçulmano que eu vou ver alguns irmãos muçulmanos cometendo prostituição, corrupção, exploração, degradação dentro da Angola, que eu vou me calar. Por quê? Porque nenhuma religião deve estar acima da verdade. A verdade é a única religião extremamente verdadeira. E todos aqueles que realmente proíbem ou não permitem que as pessoas transmitem a verdade para esclarecer as pessoas, para mim, não importa quem seja, não servem para nada, porque essas pessoas estão tentando incentivar que outras pessoas realmente não compreendem o Islã. Meus irmãos, minhas irmãs,
O nosso querido profeta, que a paz de Allah esteja com ele, profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, Rasulullah, que a paz de Allah esteja com ele, disse: o que vai destruir a minha umma é amor e dunya. Isso quer dizer, ou bem dizer, significa: o que vai destruir a minha nação é amor à vida. Nosso querido Rasulullah, que a paz de Allah esteja com ele, disse: o que vai destruir a minha nação é amor à vida. E na vida que nós vivemos, ninguém tem o prazer de idolatrar ou amar esta vida se não tiver dinheiro no bolso. Sem dinheiro no bolso, nós vimos que muitas pessoas começam então a suplicar a morte. Começam a dizer: oh Deus, estou a sofrer muito, por favor, nos leva já. Oh Deus, a minha situação não está boa, por favor, eu te suplico que me leva já. Ok? Mas quando as pessoas realmente têm muito dinheiro, essas pessoas querem que a vida seja alongada. Então entram num processo de idolatrar a vida para desfrutar a quantia do dinheiro que eles ganham a partir de uma extrema exploração ou corrupção, ou mesmo prostituindo as pessoas, escravizando as pessoas e ganhando esse dinheiro para poder desfrutar esse dinheiro. Hoje nós estamos a ver que o mundo muçulmano está a praticar extremamente exploração dentro da Angola. Volto a dizer, eu prefiro o Islã do que a minha própria mãe. Sou muçulmano até o último dia de suspiro, mas nunca vou permitir mesmo que alguns muçulmanos exploram os angolanos. Eu sou muçulmano, irmão. Eu sou do tipo de muçulmano, alhamdulillah, que vocês nunca viram. Eu sou do tipo do muçulmano da época do Rasulullah, não desses muçulmanos que realmente faz de tudo para denigrir a imagem do Islã. Por isso volto a dizer para todos vocês, o verdadeiro inimigo do Islã nessa face da terra não são os idólatras, não são os pagãos, não são os ateus, não são os agnósticos, é a não real prática do muçulmano. O verdadeiro inimigo do Islã é a não correta prática dos muçulmanos. Porque a não correta prática dos muçulmanos faz as pessoas confundirem que a prática incorreta dos muçulmanos é que é o Islã. Então, quem impossibilita para que o Islã não seja bem divulgado é as práticas incorretas, as práticas erradas que é praticada pelos próprios muçulmanos. Por isso eu volto a dizer, sou muçulmano, gosto da verdade, mas nunca vou permitir que os muçulmanos em Angola exploram os angolanos. Nós vimos que os malhanos, senegaleses, os libaneses, a prostituir nossas irmãs. E nenhum muçulmano tem a coragem de abrir a boca para falar. Sabemos que muitos jovens vêm da Arábia Saudita, recebem instrução. Do meu ponto de vista, são extremamente manipulados as suas mentes. Chegam dentro da Angola, encontram essa grande máfia. Ninguém tem coragem de abrir a boca para denunciar esta máfia que está instalada dentro do nosso país chamado Angola. Hoje ainda, quando nós crescemos, era um grande lugar. O MPLA transformou o nosso povo em povo miserável. Nós tínhamos amor de nós mesmos para nós mesmos. O MPLA destruiu isso. Essa facção, chamado estrangeiros que tentam vestir uma capa de muçulmano para sujar a imagem do Islã, que Allah vai fazer que nós pagamos o preço por isso. Chegaram no hoje ainda, encontraram as pessoas com uma condição de vida muito baixa, começaram a aliciar as pessoas, família. Vende-me a tua casa. Não se pode fazer isso no Islã, meus irmãos. Aliciando as pessoas por causa a pobreza que as pessoas têm. Vende a tua casa. Para fazer o quê? Para fazer cantina. Aonde essas pessoas vão morar quando você realmente quer comprar um abrigo que aquela pessoa tem? Por que não ajuda para alimentar as famílias do que realmente comprar a casa das famílias? Venda-me a tua casa. Para quê? Para fazer cantina. E as pessoas vão morar aonde?
Há muitas meninas em Angola, coitadas das minhas irmãs, não têm trabalho, não têm comida, vão nas cantinas, são prostituídas pelos malhanos libaneses. O Prenda era um lugar, bem dizer, o Marte era um lugar que não havia prostituição. Hoje o Marte tornou-se um centro de prostituição, onde as nossas irmãs vão lá para ganhar o pão de cada dia, nos separa hoje em nome da prostituição. Quem faz isso são os malianos, os libaneses, os west-africanos, os guinenses, é que fazem isso dentro de Angola. As mesquitas deveriam falar sobre essa criminalidade que está a se praticar em Angola, essa prostituição que está a se praticar em Angola, mas ninguém fala. Todos ficam olhando, todos ficam observando. Eu, se fosse líder angolano, subhanallah, eu daria 3 meses para vocês deixarem o país, se vocês realmente não se comportarem como o Corão fala. Eu sei o que vocês vão dizer. Como vocês nunca viram um muçulmano do tipo do califa, vocês vão dizer que o califa é tribalista, que o califa é xenófobo, que o califa não gosta de estrangeiro. Não. O califa não é contra o estrangeiro. O califa só é contra a prostituição que vocês praticam dentro de Angola. O califa só é contra a exploração que vocês praticam dentro de Angola. O califa só é contra a pedofilia que vocês praticam dentro de Angola. O califa só é contra o incentivo que vocês fazem com as nossas irmãs, engravidam, dão um monte de filho que no dia que Angola não tiver mais dinheiro, todos vocês vão deixar Angola. E quem vai cuidar desses filhos? Quem vai cuidar desses filhos? Para desqualificar o angolano que fala a verdade, ou o angolano que tem coragem de dizer a verdade, vocês dizem que quem não fala árabe não compreende bem o Islã. Isso é uma das regras de vocês desqualificarem quem gosta de dizer a verdade. Mas a base do Islã é a prática e a coragem de dizer a verdade. Disso, Allah, o Criador do Universo. Falem a verdade sem medo de perder a vida. E vocês não têm a coragem realmente de se autodenunciar pela prostituição, a corrupção que vocês estão a cometer dentro da Angola. Vamos lá. Se falar árabe é que leva a compreensão correta do Islã, por que os países árabes que realmente falam árabe não levam o Islã de forma correta? Por que os países ou os povos que falam árabe não praticam o Islã de forma correta? Já disse o Rasulullah, que a paz de Allah esteja com ele. Se vocês abandonarem o Alcorão e a minha Sunna, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer e vão sofrer muito. Se falar árabe é a forma correta para compreender o dino do Islã, alhamdulillah, então vocês falam árabe, estudaram o Corão em árabe, por que não estão praticando de forma correta? Nós estamos sofrendo. O nosso sofrimento representa a nossa não verdadeira prática do Islã. Vocês vão dizer que estão a praticar corretamente. Então quem falou a verdade? Rasulullah ou vocês que realmente estão a dizer que estão a praticar de forma correta? E se estão a praticar de forma correta, então Allah é injusto, porque nós estamos a praticar o Islã de forma correta e nós estamos a ser injustiçados por outras pessoas. Por que Allah não nos defende então? Não, meus irmãos. O verdadeiro inimigo do Islã é a não verdadeira prática do muçulmano. O verdadeiro inimigo do Islã é a não verdadeira prática do muçulmano. E o muçulmano ter uma prática negativa incentiva todas as pessoas não realmente conhecerem o que é o Islã. As pessoas, na realidade, elas não odeiam o Islã. Eles odeiam a prática negativa dos muçulmanos, porque todo ser humano não quer que alguém tenha uma prática negativa e vender as práticas negativas como se fosse a crença. Só que esses muçulmanos que têm uma prática extremamente corrupta, ilícita, em toda parte do mundo, eu convivi com eles, meus irmãos. Há um extremo preconceito
Mas eu vou explicar por que este preconceito. Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, era preto. Moisés era preto, Jesus era preto. O próprio Rasulullah disse que Moisés era preto. O próprio Rasulullah, profeta Muhammad, disse Jesus era preto. Mas como os ingleses que controlavam o Irã, que é a antiga Pérsia, vocês vão entender a verdade, porque que esses mestiços que foram fabricados, que vêm realmente de estupro, que se chamam saudita, povos do Dubai, vão conseguir tomar esse território que ontem pertencia ao povo preto. Por isso é que o pan-africanista está no pântano da inconsciência coletiva, está na extrema ignorância, não entende nada, porque o Islã escravizou realmente os africanos. Onde você tirou essa ideia? Primeiro, os povos da Arábia Saudita eram todos pretos, do Dubai ao Iraque, todos eram pretos. Mas houve uma política extensiva de fazer uma mistura de raça para nos lugares cujos habitaram os grandes profetas negros, habitasse então um povo mestiço, para que esses povos mais escuros nunca pudessem pensar que os profetas que habitavam naquele território eram todos parecidos com o califa. É assim que eles fizeram. A Inglaterra, com o controle dos judeus, controlaram a Pérsia, controlaram o Irã. Vão na história do Irã antes dos Khomeini, dos Ayatollah Khomeini. Antes desse novo Irã, havia um rei, que é o pai de Shah. O Shah é aquele que sofreu realmente uma revolta do povo e o povo lhe expulsou. O pai desse homem estava a serviço dos ingleses. Os judeus pensaram que tinham que clarear a Arábia Saudita. Os povos berberes, que são os povos escuros como nós, eram os primeiros árabes. Esse povo era o povo nativo desse território. Induziram os persas a entrar na Arábia Saudita para estuprarem os berbes, as mulheres berbes, para terem filho mestiço. Esse é um projeto do Shaitan. Vocês vão entender por que a Arábia Saudita não leva a sério o Islã. Isso foi arma estratégica para que as pessoas nunca descobrissem realmente o que é o Islã. Então os persas entraram, assim como os romanos entraram em Jerusalém, para estuprarem realmente as mulheres cananeias, para dar os mestiços, e esses mestiços hoje vão ser chamados de palestinos. Entraram na Arábia Saudita, começaram a estuprar, a clarear, assim como os portugueses fizeram com o Brasil, um país de mestiços e mulatos. Esses mulatos começaram a receber instrução dos seus pais ingleses, que eles eram mais superiores aos berbes mais escuros. Então entrou-se numa política de tentar explorar, entendem bem, o árabe mestiço. Você é pan-africanista que tem deficiência de discernimento, fica a ler esses livros desses africanos. Não estou a falar livros do Ocidente. Livros de africanos que vieram da universidade do Ocidente, que não têm habilidade de descodificar, começam a taxar o Islã como se fosse muçulmano. Não, muçulmano é uma coisa, Islã é outra coisa, entenderam? Então, este povo saudita e não muçulmano ainda, receberam instrução para se sentir superior aos berbes, aos moros, aos fariseus, aos saduceus, aos corexitas, que eles eram mais superiores que essas pessoas. No processo então de vender escravo, como a cor de preta foi taxada como a cor de escravo, os sauditas começaram, porque saudita é uma fabricação, começaram a vender os negros também, ajudar os seus próprios pais, mestiços ingleses. Tem dúvida? Vamos só na história da Angola. Em Angola não existia mulato, Benguela não era um lugar de mulato. Quando os portugueses chegaram, tinham que fazer a mesma coisa que se fez na Arábia Saudita, para facilitar o processo de escravização. Então vocês têm que compreender, para a escravidão dar certo,
os europeus tinham que fazer um outro tipo de ser humano dentro desses territórios chamados África. Tinham que estuprar primeiro as mulheres mestiças, porque houve um tempo na nossas tribos, quando uma mulher grávida, vocês não sabem disso, aparecia grávida porque foi estuprada pelo colono, nossos avós pegavam essa mulher, o expulsavam ou o sacrificavam. Por quê? Porque esse filho que ia nascer seria o traidor da mesma tribo. E isso ia dificultar a revolução, a libertação entre branco e preto. Vocês não estão a entender, meus irmãos? A prova do que eu vou vos dizer, o que eu estou a dizer, é só vocês olharem os mulatos em Angola. Olham para os mulatos em Angola, têm as melhores vidas do que os próprios negros angolanos. Vocês sabem, vocês negros, gorilas, vocês falam muito que o MPLA matou tantas pessoas, que a UNITA matou tantas pessoas, porque purga contra Angola, massacre contra Angola, esses livros que os brancos escreveram para dar para vocês, que até Makuta quando fica lendo, fala da quantidade dos pretos que os brancos mataram, nesses livros falam. Esses livros falam da quantidade dos pretos que os mestiços traíram e mataram. Falam? Não, não falam. Eles só querem dizer preto matando preto. Mas estes livros, Purga contra Angola, que esses novos jovens ativistas estão a ler, estão sendo motivados com uma ideia do Ocidente. Purgas contra Angola. Negros matou negros. Angolanos matou angolanos. E onde é que está um livro que fala das toneladas de angolanos que foram eliminados, mortos pelos portugueses? Não se fala para vocês, pretos, macacos, começar a adorar os brancos. Por isso vocês adoram os brancos. Então os portugueses tinham que fabricar um tipo de ser. Por isso William Lynch chamou de house nigger, laskin nigger. Esses mulatos eram os capatazes. Eram os capatazes. E esses capatazes recebiam bônus para fazer o serviço do homem branco, porque eles davam instrução que eles eram mistura de animal com ser humano. Então eles preferiam dar mais ouvido quem tinha o poder no exato momento, o colonizador. O branco não brinca, o mestiço é muito traidor. Por isso, meus irmãos angolanos, se vocês irem na história de Angola, pergunta para o teu avô ou teu tio. Mas os mais velhos que viveram isso já me contaram sobre isso. Na época colonial em Angola, nenhum mestiço em Angola poderia chegar ao cargo mais alto. Nenhum mestiço em Angola poderia chegar. Isso na época colonial, antes da independência da Angola. Mas por quê? Porque os brancos, que eram pai dos mestiços, sabiam que o treinamento que deram os mestiços de traição, por isso nossos avós falavam, esses são bufos. Esses bufos da PIDE, que queixavam os mais pretos aos brancos, os brancos diziam, um mestiço em Angola não pode atingir o cargo mais alto. Em Angola, hoje vocês estão a colocar o Adalberto na presidência angolana, meus irmãos. Mas por que os brancos não queriam os mestiços no cargo mais alto? Por quê? Porque os mestiços receberam instrução de traição. E eles tinham medo que os mestiços os traíssem. Mas pós a independência, mudaram a Constituição que os mestiços deveriam estar ao cargo mais alto do que os próprios pretos. Estão a compreender? Para que assim esses mestiços fossem dominados, ou dominassem os mais escuros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou muçulmano. Nasci muçulmano, vou morrer muçulmano. Nenhum árabe, nada vai fazer eu não transmitir a verdade que Allah quer que eu tenho que transmitir. Eu sei que mais tarde ou mais cedo eu vou cair. Alhamdulillah. Eu vou cair.
eles vão me matar. Mas isso não tem tanta importância, meu irmão. Porque é do trabalho daqueles que realmente odeiam a verdade matar aqueles que falam a verdade. Por isso Jesus, o filho de Maria, disse: vocês não querem entrar, seus filhos da víbora, os sacerdotes. Vocês não querem entrar no reino de Deus, mas também não deixam os outros entrar. Esses árabes manipulam a mente de muitos jovens que lá estudam e quando voltam não têm noção de nada, nem sequer a coragem de dizer a verdade. As mesquitas que eles produziram, pode não ser todas em Angola, foi montada como uma máfia para que o angolano nunca descobrisse o que realmente é o Islã. Os malianos senegaleses em Angola dizem que os angolanos não entendem nada sobre o Islã porque não falam árabe. Bonito. Os angolanos não compreendem nada ou não levam sério porque não falam árabe e não estudaram nos países árabes. Vocês estudaram nos vossos países, vieram dos vossos países. Se vocês entendem bem o Islã e falam árabe e compreenderam bem o Islã, por que não praticam o Islã dentro da Angola de forma correta? Vocês estão a lidar com alguém que não passou nas vossas escolas de mentira. Se eu passasse numa escola islâmica, eu seria manipulado, domesticado e jamais eu teria a coragem de vir aqui dizer a verdade. Assim como qualquer jovem que passa numa universidade, campo de extermínio do exercício do raciocínio, não tenha coragem de dizer que eu não tenho habilidade de fazer o exercício do raciocínio. Se eu passasse numa escola islâmica, eu seria moldado, meus irmãos. Mas eu vi do underground, só Allah sabe. Allah me ressuscitou da sepultura da irracionalidade. Quem nasce para ser destinado a líder ser, não precisa passar nesses campos de extermínio do exercer do discernimento. Por isso que vocês nunca vão me compreender. Mas o Moço Califa está do lado de quem? Ele fala contra os muçulmanos, fala contra o UNITA, fala contra o MPLA. Não, eu não falo contra. Eu apenas tento denunciar as pessoas que são contra a verdade. As pessoas que são contra a verdade. O Islã é a única crença que o Criador do Universo nos predestinou. Todos nós nascemos muçulmanos. Não tem como mudar. Mas essa gente vendem as suas práticas preconceituosas, as suas práticas de corrupção, como se fosse o Islã, para que as pessoas nunca tenham coragem de querer saber o que é o Islã. Muitos angolanos, coitados, clamam, choram pela exploração nas cantinas, porque essa gente só pensa dinheiro, meus irmãos. Para eles, dinheiro está acima do Islã. Sexo, dinheiro, sexo, dinheiro. Falam que estudaram o Islã. Se estudaram o Islã, então que pratiquem o Islã aqui, de uma forma correta. Não. Para falar com angolano sobre sexo, eles sabem falar português. Para dar preço na cantina sobre os negócios, falam até o português de forma bem limpa. Mas para ensinar o Islã na forma correta, eles dizem: eu não sei falar bem português. Angolanos e angolanos, se nós angolanos estivéssemos numa situação mais miserável financeiramente do que esses nossos irmãos que vêm de outros países, nós é que deveríamos ir a esses países e não eles virem a nossos países. Se eles vêm nos nossos países, é porque eles estão mais miseráveis do que nós. Olha só as nossas ruas que eram extremamente limpas. Hoje extremamente sujas. Por quê? Porque o conceito de porquice já faz parte deles, de onde eles vieram, porque quem gosta de tomar banho, não importa o lugar, vai sempre tomar banho.
Quem é respeitoso, não importa o lugar, vai sempre respeitar. Quem gosta de justiça, da verdade, não importa o lugar, vai sempre dizer a verdade. Olha eu aqui, eu não nasci aqui no Brasil. Mas quando eu abro a boca para falar sobre a corrupção, a injustiça que essa facção do governo brasileiro faz com o povo brasileiro, eu não penso duas vezes. Então, se nos vossos países aprenderam o Islã na forma correta, por que então não praticam o Islã de forma correta dentro da Angola e vocês só querem prostituir as angolanas? Aproveitar da fragilidade. Este investimento estrangeiro que os libaneses levam dentro da Angola, angolanos e angolanas, se vocês não acordarem, vocês vão ser aprisionados mais uma vez. Essa gente não estão trazer o Islã, vou vos falar, juro por Allah, o Islã ainda não chegou em Angola, meus irmãos. O Islã ainda não chegou em Angola, meus irmãos. O Islã só vai chegar em Angola com um muçulmano que nunca passou na escola islâmica. Juro por Allah. O Islã só vai chegar em Angola com um muçulmano que nunca passou numa escola dos árabes. Porque todo muçulmano que passar na escola dos árabes vai vir extremamente manipulado, vai ver tanta injustiça dentro da Angola e nunca vai ter coragem de denunciar a injustiça que os árabes estão cometendo dentro da Angola ou os muçulmanos estão cometendo dentro da Angola. Eu estou a vos falar, meus irmãos. Vou vos dar uma prova bem simples. Esses angolanos muçulmanos estão dentro da Angola por muito tempo. Os angolanos que são muçulmanos. Me mostram um dos angolanos e angolas que denuncia extremamente a corrupção dos libaneses dentro da Angola. O Rasulullah, não até o Rasulullah, Allah, o Criador do Universo, disse: não sejam aliados aos incrédulos, não sejam aliados aos governos corruptos. Os malianos, os libaneses, tornaram-se aliados do partido que faz o angolano sofrer, MPLA. MPLA. Para eles vale a pena o MPLA do que aquilo que Allah disse no Alcorão. E os angolanos realmente que praticam o Islã dentro da Angola, de denunciar isso aos angolanos para que os angolanos possam compreender o que esses irmãos estão fazendo aqui é uma guerra contra o Islã, para que vocês angolanos odeiam aquilo que Allah quer que vocês percebem o Islã, meus irmãos. A não prática deles, a não prática dos muçulmanos, é uma arma estratégica para vocês odiarem o Islã, meus irmãos. Eu estou a vos falar, meus irmãos. A não prática correta do Islã, eles ganham dinheiro por isso. Eles ganham muito dinheiro a não praticar o Islã de forma correta, para vocês angolanos, angolanas, acharem que esse comportamento não correto é que é realmente o Islã. Eles ganham dinheiro, meus irmãos. Por isso o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, disse: o que vai destruir a minha umma é amor ao dunya, é amor à vida. E ninguém ama a vida se não tiver dinheiro. Eles estão muito obcecados no dinheiro. O Satanás sabe que não consegue alterar o Alcorão, mas ele altera o comportamento dos humanos. E ele está a embelezar. Preste atenção, meus irmãos. Esses países miseráveis, quem nasce muito na miséria, nunca viu dinheiro. Quando vê dinheiro, ele acha que viu Deus. Assim são nossos irmãos libaneses, malianos, quando chegam em Angola. Uma das coisas que vocês angolanos não sabem, muitas mesquitas em Angola é negócio. É negócio angolano. Gosta quem gostar. Para mim, acima da verdade, não existe nada. É negócio. Quando havia muito dólar, os angolanos davam muito zakat, muito dízimo. E esse dinheiro
É um dinheiro que pertence aos muçulmanos. Mas não davam os angolanos. Repartiam entre eles para eles também abrirem de novo cantina. Assim seu irmão que via do seu país lhe dava o dinheiro do dízimo para abrir cantina e assim controlarem o mercado dentro da Angola. E o angolano que é muçulmano? E a angolana que é muçulmano? Vocês colocavam na cantina para dar falsa percepção que estão a gerar emprego. Qual é o salário que vocês davam? 8.000 kwanza. Onde vocês estão a ganhar milhões. Isso não é Islã. Isto é inovação do Islã. O que vocês praticam é uma inovação do Islã. No Islã, quando o patrão está a ganhar muito dinheiro, o funcionário também tem que aumentar o salário constantemente. Quando o patrão está a ganhar menos, também vai diminuir. Mas não é assim que vocês fazem. Vocês taxaram o preço durante 30 dias. E quando chegava o dia do salário, vocês não pagavam, esperavam ainda dia 15 para pagar. Isso não é Islã, meus irmãos. Vocês incentivaram os angolanos a odiarem Allah. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês sabem como é que é. A verdade não é bem-vinda em qualquer lugar. Se vocês praticassem o Islã de forma correta dentro da Angola, Wallahi, juro por Allah, jamais Allah faria que um angolano viesse denunciar o falso Islã que vocês vivem dentro da Angola. Jamais, meus irmãos. Não é o califa, é Allah, o Criador do Universo, que está vendo a vossa prática incorreta. Quem está a vos combater não é o califa, é o Islã. Porque ninguém nesse mundo injustiça o Islã senão a nossa incorreta prática do Islã. Por isso que Allah, o Criador do Universo, é justo. Está fazendo que o Islã que está sendo injustiçado pela nossa falsas práticas nos ataca. Vocês não querem nada com o Islã, meus irmãos. Vocês querem dinheiro, 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 dinheiro. Nós sabemos que essas corporações internacionais matam não só os muçulmanos, mas também como matam os cristãos, as pessoas que nem sequer creem em nada, eles matam. Esses governos do MPLA matam a espiritualidade, matam a moralidade, matam as pessoas que não são nem muçulmanos, mas vocês muçulmanos são aliados desses governos que matam aquelas pessoas que não são nem muçulmanos. Que tipo de muçulmano vocês são, meus irmãos? E os angolanos que realmente são muçulmanos, de falarem a verdade, não, só ficam ali nas mesquitas a recitar. Onde estão os angolanos verdadeiros? Meus irmãos, daqui a pouco eu vou terminar esse live, porque já está a começar a ter corte, vocês sabem. Onde estão esses verdadeiros muçulmanos para denunciar a injustiça? Não adianta vir aqui dizer califa não gosta de nós, está a nos falar mal. Não. Nós somos seres humanos. Os humanos acertam e erram. E quando alguém está a errar, é preciso chamar a disciplina para poder entrar no eixo ou acertar. Porque o vosso erro está a ferir gente. A vossa máfia, a vossa prostituição. Dentro da Angola, as pessoas estão a pensar que isso aí é que é o Islã. Isso aí é que é o Islã. Vocês fazem as pessoas até terem medo do Islã. Vocês fazem as pessoas terem vergonha do Islã. Você fazem as pessoas não querer ouvir nada sobre o Islã por causa das vossas práticas de prostituição, de injustiça, de exploração. Vocês muçulmanos, vocês mesmo muçulmanos, fazem isso. É só um monte de filho engravidar as miúdas dentro da Angola. Vocês mesmo muçulmanos, vocês fazem isso. Dentro da Angola, por isso eu vos volto a dizer. Para mim, o Islã está acima da mulher que me gerou. Para mim, o Islã está acima da mulher que me gerou.
Para mim, o Islã está acima da Angola. Mas eu, moço Califa, nunca mesmo vou permitir que um muçulmano maltrata um angolano, explora um angolano só porque eu sou muçulmano. A verdade deve ser dita. E eu sei que nenhum ser humano gosta da verdade. Nenhum ser humano gosta da verdade. Até eu mesmo não gosto da verdade. Porque a verdade vai me matar. Eu não gosto da verdade. Porque a verdade vai me matar. Mais tarde ou mais cedo. Vocês vão travar. Mas o quê? Mas toda injustiça precisa ser denunciada. Todos os crimes só se para quando tem alguém que fala: para. Antes de pensarmos criticar os nossos inimigos, devemos nos autocriticar, porque na realidade o nosso verdadeiro inimigo é a nossa não correta prática. O que prova que o nosso verdadeiro inimigo é a nossa não correta prática é o sofrimento. Porque Allah disse: quando vocês não praticarem de forma correta, vocês vão sofrer. E nós já estamos a sofrer. Então não vem dizer aqui que o Califa está a fazer denúncia à toa. Porque se vocês disserem o que eu estou a falar é falso, então o castigo que Allah está a dar para nós é um castigo injusto, porque nós estamos a praticar de forma correta e Allah está a nos castigar. Allah está a nos castigar. Quantas pessoas nos detestam? Quantas pessoas nos odeiam? Porque elas nos odeiam, elas nos detestam? Não, porque nós incentivamos essas pessoas a nos detestar, nos odiar pelas nossas corruptas práticas dentro da Angola. Pelas nossas corruptas práticas dentro da Angola. Não era para vocês se associarem com o governo angolano. Era para vocês se associarem com o povo angolano. Não era para vocês corromper os generais, os ministros, os deputados, os juízes do Supremo. Era para vocês orientar os angolanos sobre o Islã. Não. Vocês vêm corromper os angolanos e apoiam José Eduardo e apoiam o governo angolano. As pessoas não têm o que comer, só ajuda, não se aproveitam da fragilidade de quem não tem o que comer para satisfazer a vossa insanidade de prostituição. O Marte virou um centro de prostituição. O Marte não era assim, meus irmãos. O Marte não era assim, meus irmãos. O Marte não era esse centro de prostituição. Hoje ainda não era assim. Não era assim. Vocês viciam. Vocês aliciam com dinheiro. Eu sei, meus irmãos. Desde New York City eu vos conheço. Desde Nova York eu vos conheço. Eu ficava cansado. As coisas que vocês vendem são coisas de prostituição. Que Allah disse: não pode vender para aqueles aquilo que vocês não aceitam usar. Mas vocês vendem, não se interessam. Tudo para vocês é dinheiro. É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Para vocês, Allah é dinheiro. E muitos de vocês não são muçulmanos. Nem nos vossos países vocês não são muçulmanos. Porque se vocês fossem muçulmanos, vocês poderiam denunciar a Arábia Saudita quando realmente faz daquelas nossas irmãs dos vossos países irem lá trabalhar como empregada doméstica e lá são escravizadas, são humilhadas, são estrupadas, são violentadas e são maltratadas e vocês não falam nada. Vocês não falam nada. Porque vocês têm medo que esses mestiços da Arábia Saudita, do Dubai, vos calem a boca, porque eles são assim. Quem fala a verdade, eles gostam de matar. Se eu gostasse de dinheiro como vocês, se eu colocasse o dinheiro acima de Allah, o Califa não estaria aqui para falar. Porque essas merdas são assim. Eu falo eles merda. Ou você se corrompe pelo dinheiro, ou eles te matam. Mas aqui, meus irmãos, para mim, a verdade é mais preciosa do que a minha própria vida. Um dia, inshallah, o Islã vai chegar em Angola. Um dia, inshallah.
O Islã vai chegar em Angola e essa vossa máscara de falso Islã vai se desfazer. Para muito angolano que não tem muita noção sobre investimento estrangeiro, em toda parte do mundo, o investimento estrangeiro tem o primeiro propósito: manter um povo na ignorância. Preste atenção. O Brasil também fizeram assim. Por isso aqui a televisão aqui é de estrangeiro. É de estrangeiro e filho de estrangeiro. Todo investimento estrangeiro dentro de um país tem o primeiro plano. Prestem atenção à palavra: investimento estrangeiro. O primeiro plano é manter esse povo na burrice, manter esse povo na ignorância, destruir os princípios e valores daquele povo. Esse é o primeiro passo do investimento estrangeiro. Mas para que fazer isso, moço califa? Para que esse povo seja um consumidor excessivo no produto que o estrangeiro vai trazer no mercado. Por isso é que vocês vão dar razão ao califa. Agora estamos a entender por que eles não querem que o angolano realmente entenda sobre o Islã. Porque se o angolano entender o Islã, o angolano não será mais vaidoso. A angolana não será mais escrava do dinheiro dos Mamadou. Então eles vão perceber. Logo os Mamadous libaneses não terão cliente nem escravo para ser explorado nas suas cantinas. Entenderam agora, meus irmãos? É por isso que o investimento estrangeiro dentro de um país primeiro neutraliza a capacidade de discernimento do povo. E quando o povo não tem autodisciplina, não tem controle de si, ele torna-se capitalista, não, consumista excessivo do produto que o estrangeiro vai trazer dentro da nossa terra. Então ele perde o tempo no consumismo, quando morrer ele não dar conta de nada. E aí criam aquela falsa ideia que querem investir, ajudar o angolano a memorizar o Alcorão, abrir escola para memorizar o Alcorão, mas não para compreender o Alcorão. E quando você compreende o Alcorão, meus irmãos, o Alcorão é um livro que, se você compreender, nunca vais ter medo de falar a verdade. O Alcorão é um livro que não adianta nem tocar. Porque se você compreender Allah, o Criador do Universo, te fazer compreender o Alcorão, nunca vais ter medo de ninguém. Não está a ver aqui o califa? Não está a ver como é que eu falo? Você vai denunciar até a tua própria mãe. Se vocês entenderam o Alcorão. Então eles constroem aquela escola para camuflar, dizer que estamos aqui a ensinar o Islã. Não. Essa gente está em Angola há mais de 20 anos. Como é que o angolano ainda não entendeu o Islã? Como, meus irmãos? Há mais de 20 anos. Vos volto a dizer, o investimento estrangeiro tem o primeiro plano: destruir a capacidade de discernimento do povo nativo, para poder aliciar essas pessoas com dinheiro, para que os angolanos possam se submeter à exploração, à prostituição e muita coisa mais. Se vocês tiverem dúvida, é só verem como os angolanos foram transformados. Nós não éramos assim. Nossas irmãs angolanas não tinham índole de prostitutas. Não tinham, meus irmãos. Nós passamos miséria. Quem é angolano de verdade sabe o que eu estou a falar. Nós passamos miséria. Eu e as minhas irmãs. Minhas irmãs são lindas. Comíamos ratos com batata e mandioca. Comíamos cafufutila. Jantávamos cafufutila. Nunca teve na mente da minha irmã e se prostituir e se vender para trazer comida dentro de casa. Isso nunca aconteceu na história da minha casa. E assim nós éramos. Só bastou essas merda entrarem dentro da Angola, porque a angolana está a se prostituir por causa da miséria. Não, meus irmãos, meus irmãos. A angolana está a se prostituir porque essas pessoas vieram com malícia na cabeça e colocaram na cabeça das nossas irmãs, ensinaram as nossas irmãs: você pode vender o corpo, vou te dar dinheiro. E com isso as nossas irmãs viram que dá para comprar comida. Puta, em Angola você só via na ilha de Luanda. Por quê?
angolano de verdade sabe o que eu estou a dizer. Eu estou a falar angolanos de verdade, não estou a falar de brincadeira, não. Angolanos que crescemos com carro de lata, puta, de verdade, você só encontrava na ilha, porque a ilha é um lugar que estava cheio de estrangeiro. Só que esse estrangeiro agora entraram em massa e pararam nos nossos bairros, e os nossos bairros foram contagiados com pensamento de prostituição, por causa desses malianos, esses senegaleses que falam que são muçulmanos, mas não são muçulmanos, meus irmãos. São extremamente corruptos, exploradores, aliciadores, e aí viciaram o pensamento das nossas irmãs. E aí vão dizer que as angolanas já são putas. Não, nós não éramos assim. Mas meus irmãos, minhas irmãs, o Islã ainda não chegou em Angola. O Islã vai chegar em Angola com um muçulmano angolano de verdade. Aquele que vai ter coragem de dizer a verdade. A verdade, não importa se você é maliano, se você é angolano, se você é senegalês, se você é congolês. Se você não praticar o Islã do jeito que Allah diz que tem que praticar, meu irmão, eu se sou líder de Angola, eu se sou líder angolano, eu dou 3 meses. 3 meses é suficiente. Eu falo para todos esses estrangeiros muçulmanos dentro da Angola. Se vocês não praticarem o que Allah disse no Alcorão, tem 3 meses, vocês vão deixar esse país. É rápido assim, meus irmãos, você não brinca. Eu não vou vos impor a lei da Angola ao vosso sistema. Eu vou impor ao vosso sistema a lei do Corão, a lei da Sharia. Se vocês não cumprirem o que está escrito no Corão, eu mando amarrar todas essas merdas, coloco no navio e sai fora da Angola. Porque a presença dessas merdas dentro da Angola está a fazer o angolano não entender quem realmente é o Islã. Porque o angolano está a pensar que a corrupção, a putaria, a injustiça dos malianos, dos senegaleses, dos libaneses é que é o Islã. É que é o Islã. Meu irmão, ainda estou vivo. Ainda estou vivo, alhamdulillah. Mas mesmo que vocês me matarem, o angolano que já ouviu esse live já vai descobrir o que vocês fazem não é nada mais, nada menos do que putaria, prostituição, injustiça contra os angolanos. De Islã não tem nada de Islã. Não tem nada de Islã, porque isso cansa. Cansa vos ver tanta injustiça, por isso eu vos volto a dizer. Eu sou muçulmano até o último dia que Allah me fazer respirar. Mas não é por eu ser muçulmano que eu vou ver vocês muçulmanos injustiçar os angolanos que eu vou ficar calado. Não, meu irmão. Vocês não vão passar a mão na minha cabeça, nem com dinheiro, nem com nada. Vocês são extremamente corruptos. Vocês venham de uma miséria, um país de fome, de vir em Angola trazer o Islã. Não, está a trazer a putaria. Nós estamos cansados de putaria. Nós angolanos, vocês às vezes andam a confundir. Você não vos ver que vocês andam a confundir. Este povo só precisa de um líder. Este povo só precisa de um líder, meus irmãos. Vocês andam a pensar que o angolano é burro. Vocês, libaneses, malhados, todo estrangeiro que estão dentro da Angola, mulatos portugueses, vocês andam a pensar que o angolano é burro, o angolano é tejo, o angolano é preguiçoso, o angolano é assado e cozido. Vocês confundem a bondade do angolano com burrice. Vocês confundem a honestidade do angolano de vos aceitar e vos respeitar como babaquice. Vou vos dar um exemplo muito simples. Quando o povo angolano teve um líder em 1961, os portugueses meteram a mão na cabeça. Não brinca com esse povo angolano, não brinca, meus irmãos. Eu, como angolano, eu tenho medo dos angolanos, meus irmãos. Eu sou angolano. Eu nasci em Angola, cresci em Angola. Sou neto de um Souba, do Quela. Eu tenho medo dos angolanos. Eu sou angolano, mas tenho medo. Porque quando o angolano vem mesmo para fazer confusão, você não para.
Você não para, não consegue parar. Este povo angolano só precisa de um líder. Quando este povo tiver um líder, vocês vão procurar o angolano que vocês tinham. Não brinca, nós não somos burros. Nós não somos burros. Os portugueses também pensavam como vocês pensam. Os portugueses também pensavam de nós como vocês pensam. Olha já os portugueses. Agora está a vir com o discurso que somos um país irmão, um país irmão. A vossa festa ainda não acabou, português. Quando esse MPLA sair do poder e o angolano também entender que a UNITA é uma traição, vai nascer um líder dentro da Angola, que a Angola vai começar de verdade. Quando o angolano também descobrir que a UNITA afinal não fez o que tinha que fazer. Aí Allah, o Criador do Universo, vai fazer nascer um líder nesse país. Aí você vai entender o que é angolano. Porque nesse exato momento, se Allah trazer um líder para o povo angolano não vai prestar atenção. Por quê? Porque eles ainda querem ver a UNITA no poder. Quando o angolano se deparar com o fracasso da UNITA, é aí que o angolano vai ouvir o líder que Allah vai mandar. Você aí que vocês vão se sentir já. Aí onde vocês vão ver que o angolano não é brincadeira. Aí é o que vocês vão sentir, o que os portugueses sentiram, porque vocês vão confundir muito. Angolano não é brasileiro. Angolano não é brasileiro. Não estou a dizer que é melhor que os brasileiros. Só estou a vos dizer, angolano não é brasileiro. Quando angolano fala, mete fogo nessas cantinas todas. Meu irmão, vocês não vão entender nada. Vocês não vão entender. Quando o angolano dar conta que vocês são máfia e não é os lá, vocês vão ver. Vocês não vão nem conseguir carregar biquatas para sair dentro. Nem canoa vocês vão ter para sair. Eu estou a vos explicar, vocês estão a brincar com um povo sério. O problema é que o MPLA é controlado pelo dinheiro árabe, pelo dinheiro europeu. Se o MPLA fosse realmente submisso ao Criador do Universo, vocês, malianos, libaneses, não poderiam controlar o povo angolano. Vocês não poderiam trazer essas comidas todo podre para vender dentro da Angola. Vocês são muçulmanos de onde, cara? Quer dizer, as meninas com 14, 13 anos, sopram com o peito, então vocês já começam a aliciar, puxa na cantina, faz sexo dentro da cantina, aí depois bota tapete para rezar. Oh, rapaz, você está a brincar, você está a brincar com coisa séria. Mas muito obrigado. Mais uma vez, aqui eu vou ser o irmão Moço Califo, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Eu vos volto a dizer, o verdadeiro líder que nasce nesse país, ou que surgir, só vai ser ouvido depois que a UNITA chegar ao poder. Porque o angolano está distraído, ele acha que a UNITA também vai fazer alguma coisa. Mas eu estou a vos dizer, a UNITA não vai fazer nada. Porque o MPLA, preste atenção angolano, o MPLA está a liderar todos os ativistas. É triste falar isso, meus irmãos. O MPLA está a liderar, está a controlar todos os ativistas, seja os que estão na Europa, que estão fora da Europa, que estão dentro da África. Todos, não tem um ativista que não é controlado pelo MPLA. Mas de que forma, meus califas? A miséria que o MPLA está a plantar está a fazer que todo ativista discursa contra o MPLA. Para quê? Para aderir à UNITA. E o ativista não tem nenhum argumento senão dizer: a UNITA ainda não chegou ao poder, não podemos criticá-lo, temos que esperar o que ele vai fazer para nós também assim dizer alguma coisa. Meu irmão, não é um laboratório onde você está fazendo um teste de química que se dá errado não afeta ninguém. Isto é um partido político. Quando dá errado, muitas pessoas vão morrer. Muitas pessoas vão passar fome, meus irmãos. Mas como você sabe que vai dar errado, meu califa? Porque Angola não tem uma estabilidade financeira. Tudo que eles querem é emprestar dinheiro. E quando você empresta dinheiro no estrangeiro, o que vai pagar são os angolanos que vão nascer. Por isso nós já estamos a pagar o preço pelas dívidas que o MPLA fez há muito tempo, meus irmãos.
Como é que a UNITA vai estabilizar a economia se o Kwanza não é nosso dinheiro? Como é que a UNITA vai estabilizar a economia se o dólar não é nosso dinheiro? E vivemos num mundo onde tudo gira em torno do dinheiro, meus irmãos. O que a UNITA vai fazer é expandir a putaria dentro da Angola. É só isso que vai fazer. Mas é preciso que a UNITA chegue ao governo para que os angolanos depois percebam, agora entendemos. Nós, povos de fé, temos que ser governados por um líder também que tem fé. Vocês vão na igreja, mas não entendem. Vocês estão nas mesquitas, mas não entendem. Como é que vocês, povo de Deus, estão se deixar ser governados por idólatras e pagãos? Como é que você que crê em Deus quer ter um líder que não acredita em Deus? Como ele vai vos liderar, meus irmãos? O intelectualismo da universidade da Europa não funciona, meus irmãos. Quem muda é o Criador do universo. Está vendo até os muçulmanos que fazem 5 orações, mas Allah também está a lhes punir. Por quê? Estão a fazer por ostentação. Estão a explorar as pessoas. Estão unidos com os países que matam também até os cristãos. Esses são os países árabes que ficam calados, vendo Israel e Estados Unidos matando os palestinos, matando gente do Iêmen, até explorando o próprio Brasil. Estão a entender agora? Muito obrigado então, meus irmãos. Fiquem com o Criador do Universo. Aqui é o vosso irmão Moço Califo, o ignorante empírico, o ativo membro do incentivo ao exercício do raciocínio. Assalamu alaikum.